Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje, quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum, e meditamos o Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20, e celebramos a memória de Santo Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, São Marcos nos apresenta essa parábola tão conhecida de todos nós, a chamada parábola do semeador, que por sinal Jesus, ao ser perguntado pelos discípulos qual era o significado desta parábola, ele a explica parte por parte a eles naquele tempo e a nós hoje. Sendo assim, ressalto com vocês alguns aspectos que podem ser vistos com menor importância, mas que têm a sua relevância para a nossa reflexão. No início do texto, São Marcos nos informa que Jesus ensinava de novo às margens do mar da Galileia. Isso nos leva a entender que não é a primeira vez que estava passando por essa região, e também não será a última. O que há de tão importante nesse lugar? Obviamente que Jesus tem como objetivo primordial a conversão e a salvação das almas. Por isso, anuncia de diversos modos que o reino de Deus está acessível a eles.
O anúncio da Boa Nova é uma mensagem de esperança que está ao alcance de todos aqueles que quiserem mudar de vida, abraçar a fé e viver a vontade do Pai revelada na pessoa do Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa região, às margens do Mar da Galileia, era um lugar estratégico, um lugar de comércio e de idas e vindas de pessoas de diversos lugares que ali faziam suas tratativas de negócios. Tudo o que se fazia publicamente nesse lugar chegava aos ouvidos dos povos, mesmo os mais distantes. Quando Jesus começou a pregar, logo uma multidão se reuniu em volta dele, e essa era a oportunidade que ele precisava para ensiná-los. E nesse momento, ele ensina muitas coisas e usa uma forma de linguagem chamada parábola. Para alguns fica muito evidente o que ele quer dizer. Para outros, é indecifrável. A palavra de Deus deve ser lida ou ouvida em espírito de oração. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, quem está apto espiritualmente para compreender, compreenda. Mas, ainda que no primeiro momento não consigamos compreender, Ele nos dará o discernimento por meio da oração para desvendar o seu querer e agir conforme a sua vontade. Meus queridos irmãos e irmãs, que a nossa vida seja um terreno fértil nas mãos do Senhor e se cumpra em nós o seu querer, que sejamos aqueles que recebem a semente em terreno bom, os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto, um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.